Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para no vídeo de hoje nós falarmos a respeito do Milwaukee Bucks, um dos principais times para a temporada 23-24 da NBA, um dos que mais gera expectativa dentro dos torcedores e dentro dos rivais. Eles geram enorme medo, mas também quando a gente fala de nós, apostadores, precisamos entender onde o Milwaukee Bucks pode ser interessante, de se investir contra e a favor, e quais os riscos que trabalhar com um dos principais times da NBA com odds muito esmagadas podem nos oferecer. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E também, se você quer ser membro do nosso canal, clica no botão aqui embaixo, vai ajudar a continuarmos produzindo vídeos aqui para vocês. Lembrando que o Sexta de Trade também está com o nosso grupo VIP, a nossa pré-venda já está no ar, já mandamos o nosso primeiro e-book e também o nosso guia oficial da temporada 23-24. Lembrando que esse material é exclusivo para quem fizer a pré-venda e caso você seja um mensalista, você vai ter praticamente um mês inteiro aí, porque a próxima cobrança só virá no dia 24 de novembro. Então aproveitem, lembrando que adicionamos várias ferramentas exclusivas lá. O card vai ficar aqui em cima com a explicação de cada uma delas, e o radar Sexta de Trade também vai fazer parte do nosso clube de membros, onde você vai ter acesso ao nosso radar de over e under, vitórias e os melhores jogadores para ficar de olho durante a semana. Conteúdo atualizável todos os domingos à noite ou segunda-feira de manhã. Então, se você não tem dinheiro para fazer parte do nosso grupo VIP, pelo menos acesso ao nosso radar vocês terão. Tipos exclusivas somente para a galera do VIP, e todo o nosso material, e-books e também o nosso guia vai ser exclusivo para quem faz parte do VIP. E é um valor muito baixo, o menor preço do mercado, você recupera rapidinho, porque a gente sempre vai passar as melhores opções para vocês apostarem. Bora falar de Milwaukee Bucks, um dos melhores times da NBA para essa temporada. Estamos falando aí de um time que tem duas das maiores estrelas da liga, estrelas que se complementam, e até por isso eu acho que é fácil trabalhar com eles dois. Bom, uma coisa que não podemos negar é que o Milwaukee Bucks vai perder muito defensivamente com a saída de Jrue Holiday, mas ofensivamente eles vão ganhar bastante. Eles ainda têm defensores bons o suficiente para fazer com que os jogos deles sejam vencidos com facilidade e uma margem diferente, principalmente contra adversários de um médio a baixo nível. Porém, as linhas muito provavelmente vão estar esmagadas. O Milwaukee Bucks está entre os 3 favoritos da NBA e é bem provável que não tenhamos odds tão interessantes para poder investir a favor deles. Então, precisamos encontrar ferramentas e caminhos ideais para poder sermos lucrativos. E nós precisamos trabalhar com seus dois jogadores, Giannis Antetokounmpo e também com Damian Lillard. Além, é claro, de trabalhar na linha de pontos do Milwaukee Bucks, vamos falar de cada um deles, começando aqui com a sua linha de pontos, que sim, será muito interessante. O poder ofensivo desses dois jogadores faz com que o impacto nas partidas dos Bucks seja positivo para quem gosta de apostar com pontuação alta. Além, é claro, de termos ali jogadores complementares de um nível altíssimo, como por exemplo Chris Middleton, All-Star da NBA, e também alguns jogadores ali bons na bola de 3, como por exemplo Brook Lopes, excelente para espaçar a quadra nessa formação titular deles e para um jogador da posição de pivô, e também Pat Connaughton, entre outros. Fato é que os jogos do Milwaukee Bucks precisam ser bem pontuados, porque a defesa vai precisar de alguns ajustes, principalmente quando o Damian Lillard tiver que encarar ali, né, um armador talentoso do outro lado. Eles precisam estar com a pontaria em dia, com seu lado ofensivo afiado, se quiserem vencer jogos, porque não é sempre que a sua defesa vai corresponder. Então precisamos ficar de olho na linha de ponto dos Bucks, porque independente do adversário, ofensivamente vai ser difícil parar essa equipe, e contra adversários mais fracos eu tenho certeza que eles vão insistir e serem agressivos até o final, mesmo que seus principais jogadores acabem descansando ali no último quarto. Então a primeira dica para vocês é isso: ficar de olho na pontuação total over do Milwaukee Bucks e ficar de olho também ali contra adversários de um poder ofensivo alto, de um pace alto. Muito provavelmente a pontuação total também vai ser interessante. Agora vamos falar de seus jogadores. Geralmente trabalhar ali em apostas com um time que tem duas grandes estrelas que são compatíveis é muito mais fácil do que trabalhar com um time com duas estrelas que são semelhantes. Por exemplo, você trabalhar ali com o Boston Celtics é complicado. Muitas vezes Jaylen Brown puxa as linhas ali do Jason Tatum, acaba roubando alguns arremessos dele. Mesma coisa para o Chicago Bulls. DeMar DeRozan e Zach LaVine são bons exemplos disso. Mas quando a gente fala de Milwaukee Bucks, nós temos duas duplas. Na verdade, nós temos dois jogadores de uma dupla ali bem complementares. No caso ali, o Giannis com sua força, fisicalidade, facilidade de infiltrar e pontuar perto do garrafão, atraindo a marcação, encontrando também Damian Lillard no perímetro, um dos maiores arremessadores de 3 da história da liga. Dá pra gente dizer que é o segundo melhor arremessador de 3 de toda a NBA, criador do próprio arremesso também.
E como eles são complementares, fica fácil nós identificarmos as melhores situações para poder investir em cada um deles, é claro. Contra times ali que sofrem muitos pontos no paint, muitos pontos a menos de 5 e 15 pés da cesta, vamos de Giannis Antetokounmpo. Esse jogador também é interessante para a gente trabalhar nos rebotes. A gente sabe que principalmente nos momentos ofensivos o Brook Lopes acaba espaçando a quadra, ficando longe ali do garrafão e consequentemente as bolas sobram ofensivas com mais facilidade para o Giannis, que tem ótima envergadura, fisicalidade, uma altura também espetacular, além de muita explosão nos seus movimentos. É um jogador que a gente consegue trabalhar no over em rebotes contra adversários que tem um ataque ineficiente, porque essas bolas precisam sobrar e os rebotes defensivos são mais comuns de serem garantidos, e também contra adversários que tem ali um pivô não tão bom na recuperação de rebotes ou que não consegue afastar o Giannis muito do garrafão. É muito interessante ficarmos de olho nisso. Então, assim, repetindo, contra adversários que têm uma eficiência ofensiva baixa e um rebote, um aproveitamento em rebote ou cede muitos rebotes por jogo, o Giannis é uma boa pedida. A gente pode observar esses números no Team Rankings e também no site da NBA, nos Advanced Stats ali, onde a gente pode observar a porcentagem e o aproveitamento nos rebotes de cada um dos times. Lembrando também que no nosso guia a gente indicou lá para vocês, né, quais são a qualidade do rebote de cada um dos times e o quão permissivo eles são com seus adversários nessa relação. Em relação a onde os times pontuam, etc., dá pra gente observar no Fantasy Pros. Lá a gente tem a nossa listinha ali, né? Podemos observar de posição contra defesa. Lá a gente consegue fazer uma filtragem. Tô mostrando aí pra vocês, mostrando exatamente quais são os jogadores ali, quais são as posições que determinado time mais sofre pontos e rebotes para determinada posição. É só a gente fazer ali o nosso filtrinho. Dá pra gente olhar ali no exemplo pra vocês quem são os times que mais sofrem pontos de pivôs, por exemplo, ou jogadores da posição 4, ou rebotes, e também os times que menos sofrem. É só a gente inverter a tabela. Beleza, então fica fácil contra times ali que sofrem muito mais no garrafão do que no perímetro. Vão de Giannis. Mas antes da gente finalizar aqui, Giannis Antetokounmpo, vamos ficar de olho também nas assistências dele. Em jogos que o adversário sofre muitos pontos do perímetro, o Giannis cada vez mais vem se desenvolvendo como um passador, e na ausência de Jrue Holiday, que na minha opinião é um organizador um pouco melhor do que o Damian Lillard, muito provavelmente o Giannis vai melhorar as suas linhas ali de assistências, e é um mercado que dá pra gente trabalhar bastante. Ele tem uma gravidade muito alta, ele atrai muitos marcadores e consequentemente, por conta da sua estatura e envergadura, ele consegue fazer passes por cima e encontrar companheiros abertos com facilidade. Esses companheiros podem e devem ser também Damian Lillard, um dos melhores arremessadores. Não vou falar aqui a respeito dele de novo, vocês já sabem. É um jogador também que é praticamente um ataque de meia quadra ambulante. Ele, contra adversários que sofrem muitos pontos de 3, deve brilhar no over em bolas de 3 ou então na sua pontuação over totais. Acho que o Giannis ele tem uma mentalidade de ok, eu posso deixar você brilhar, porque se trata do melhor parceiro que eu já tive na minha carreira e vice-versa. Então o Damian Lillard pode se destacar muito nessa temporada, principalmente no início. Você pode observar isso também no Fantasy Pros, quem são os adversários que mais sofrem com armadores, mais sofrem bolas de 3 também, porque é base do jogo da pontuação dele. E outra coisa que vocês também podem e devem observar é no NBA Team Rankings. A gente tem 2 rankings ali interessantes para observar. Vou deixar aqui embaixo para vocês, né, o site direitinho para vocês fazerem essa consulta de quantas bolas de 3 por jogo os times acabam sofrendo por seus adversários e onde eles estão ranqueados na NBA, e também o percentual de bolas permitidas de 3, né, convertidas contra o seu patrimônio. São também itens interessantes da gente observar. Além, é claro, da gente sempre fazer aquela análise no Start Mills, inclusive também no grupo VIP, onde a gente observa o histórico recente do jogador, o histórico dele contra determinado adversário, os últimos 10, 15, 20 jogos. Todos esses números são levados em consideração para a gente poder indicar apostas para vocês. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Esses são os melhores mercados para se investir no Milwaukee Bucks. Pontuação total, over deles e over totais contra adversários de um bom nível ofensivo, e também over em pontos e bolas de 3 do Damian Lillard contra times que sofrem muito no perímetro e contra armadores, e over pontos e rebotes do Giannis Antetokounmpo contra adversários que são ruins de rebote e adversários que atacam mal. Além, é claro, times que sofrem muito no paint, pontos perto do garrafão, e também vamos ficar de olho, dar valor para as assistências do Giannis Antetokounmpo nessa temporada que, repito, vai atrair marcadores e vai encontrar um dos melhores arremessadores da história livre para poder pontuar. Essa dupla faz total sentido, até por isso decidi trazer um vídeo a respeito dos Bucks aqui para vocês. Um time que vai ter linhas muito esmagadas. Não gosto de trabalhar com handicaps negativos esticados, apesar de achar que tudo isso vai ser possível, mas lembrando, a NBA nessa temporada, principalmente no Oeste, tem muitos times de um bom nível, e no Leste a gente tem aí, né, um equilíbrio muito grande da 5ª posição mais ou menos ali
para baixo. Então não vai ser fácil. O Milwaukee Bucks pode ser que foque somente nos playoffs e não necessariamente eles se esforcem ao máximo na temporada regular. Então evitem trabalhar com linhas esmagadas e também handicap negativo alto. Beleza, esses são os jogadores, essa é a linha ideal, trabalhar com pontos. E esse foi o nosso vídeo aqui no Cesta de Trade, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela sua audiência aí. Falou!